mais, os irmãos aqui, a maioria que eu conheço, já aprendeu e leu muitas vezes, já teve aula sobre essas cartas, então acho que eu talvez vá chover no molhado, mas Deus sempre usa a sua palavra com coisas novas. Tá baixo aí daí? O pessoal está reclamando que não está me ouvindo. Mais perto. Mais perto. Mais perto eu cantei hoje de manhã. Mais perto quero estar agora do microfone também. Muito bem, meus irmãos, vamos orar. Pedir a Deus que abençoe, ilumine e dê a gente edificação nesta aula dessa manhã. Nosso Deus e Pai eterno, na Tua presença, Senhor Deus, nós nos reunimos. Já ouvimos a Tua palavra através do nosso querido pastor, a palavra que o Senhor trouxe para nós de edificação para a igreja. Agora, Senhor Deus, no momento da escola dominical, nós estaremos estudando as cartas que o Senhor inspirou seus apóstolos e servos a escreverem, que tem, Senhor Deus, nesses 2000 anos edificado a igreja, sustentado a fé de todos os irmãos, e agora, Senhor Deus, pode trazer também uma edificação para a Tua igreja na pessoa daqueles que aqui estão. Eu oro, Senhor Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, como os irmãos sabem, nós temos 21 cartas no Novo Testamento, sendo 13 paulinas e 8 universais, que são as que nós estamos tendo ali na tela. Nós temos 8 cartas que são chamadas universais ou gerais, como diriam algum outro, né? Porque ela ficou chamada de epístolas universais. Epístola pela linguagem mais antiga, hoje poderia se chamar de cartas, como nós falamos, e universais porque no latim ela era chamada de católica, epístolas católicas. Não é porque era igreja católica não, porque usava seu latim que quer dizer universal. E nós então optamos por colocar ali introdução às epístolas universais. Essas 8 cartas, muitas delas são contestadas na sua autoria, então nós vamos dar uma olhadinha nisso também. Mas muitas mais cartas foram escritas, assim como evangelhos. Foram escritos muito mais evangelhos do que os 4 que nós temos. Mas Deus foi inspirando a igreja, essa igreja foi selecionando com o passar do tempo e sobraram os 4 evangelhos. As cartas, a mesma coisa. Existem até cartas que são ditas aí que foram perdidas do apóstolo Paulo, mas na verdade não foram perdidas, é que Deus realmente não inspirou aquelas para ser a palavra edificante que traria sustento para a igreja. Mas o Espírito Santo foi iluminando a igreja. Desde o primeiro século muita coisa se escreveu. As igrejas iam passando de uma carta para outra, como o apóstolo Paulo até pedia: passa a carta que você recebeu para a igreja de Laodiceia, e a de Laodiceia lê vocês também aqui. Então as pessoas foram passando uma carta um para o outro. Pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro pagavam um amanuense, que é aquele que escrevia, copiava, para fazer uma dele, ele teria em casa uma carta. As igrejas faziam questão de ter nas igrejas também as cartas que iam sendo escritas. E com o passar do tempo, segundo século, terceiro século, isso foi sendo depurado. Muita coisa foi sendo deixada de lado, esquecida, mas aquelas 21 cartas criou um consenso. Todo mundo tinha, todo mundo falava dela. Os pais da igreja comentavam sobre elas, e é onde a gente tem a base dos autores, do seu escrito ser aceito pela primeira igreja, pela igreja do início do século. Então nós sabemos que essas cartas foram realmente inspiradas por Deus e depois colocadas na mão dos irmãos, que foram guardando, e no 4º século fez um concílio, onde então se criou um cânon oficialmente. Mas aquele cânon foi só oficializar o que já estava acertado na igreja. A igreja só aceitava essas cartas aqui, no resto ela não aceitava. Então nós temos as 13 cartas paulinas e 8 gerais. Sem mais delongas, a gente vai entrar nelas, porque senão o tempo vai correr. 8 cartas gerais ou universais, como os irmãos estão lendo ali: Hebreus, depois Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. São essas as cartas que nós temos. Alguém, o Timóteo está distribuindo as impressos da aula, né? Então tá bom. Então vamos começar pela introdução à carta aos Hebreus. O irmão pode mudar para a gente aí? Ali já aparece, o Timóteo disse que eu ia dizer hoje aquilo que nem os apóstolos conheciam, quem era o autor de Hebreus, mas infelizmente eu decepcionei você, Timóteo. Está lá como autor desconhecido. E realmente sempre foi desconhecido. Existem aí controvérsias, existem pessoas que optam por alguém que fez a carta, mas na verdade essa carta ela não tem com segurança nenhuma pessoa que seja o seu autor. Alguns optam, a maioria pelo apóstolo Paulo, mas
contestada. Pirou sozinho aqui. Nós temos alguns dados sobre essa carta. Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja no segundo século, ele acreditava que fora Paulo. É dele que vem essa versão que muita gente acredita que seja de Paulo. Ele falava que Paulo tinha escrito na linguagem hebraica, porque ele escreveu para os hebreus, para os judeus que estavam se convertendo, e diante da perseguição do próprio povo deles, porque eles eram deserdados pelas próprias famílias, tomavam tudo que eles tinham, ficavam na pobreza, na miséria. Então os judeus ficavam querendo voltar para o judaísmo porque era mais cômodo, e estar na igreja era uma dificuldade muito grande, eles estavam sendo perseguidos. Então, segundo Clemente, Paulo tinha escrito essa carta com os conhecimentos que ele tinha de fariseu dos fariseus, como ele dizia que era, e ao escrever essa carta ele escreveu em hebraico. E depois o Lucas, que era o que escrevia para Paulo, inclusive escreveu Atos, o Lucas tinha traduzido para o grego. Por isso as pessoas percebem uma diferença na escrita de Paulo. Não usa muito os termos que Paulo usava, não é muito a forma de Paulo escrever suas cartas. Então, por essa diferença, as pessoas acham que não foi Paulo. Tertuliano, um outro pai da igreja, acreditava que era Barnabé. Os irmãos lembram de Barnabé? Gente, tem até um hino aí que se canta a Barnabé. Era o amigo de Paulo, que andava com ele nas viagens missionárias. Alguns acreditam que fosse Barnabé. Barnabé era levita, conhecia muito do templo, por isso que ele se refere muito na carta aos Hebreus sobre os rituais, os sacrifícios. Então poderia ser Barnabé, segundo Tertuliano, e era companheiro de Paulo, pode ter usado a ajuda de Paulo para muitas coisas que ele talvez compartilhasse ali nas ideias. Outros nomes que surgiram como autores dessa carta foi Apolo, um outro elemento que os irmãos conhecem, um outro personagem da Bíblia. Também foi pensado em Filipe, que poderia ter sido escrito, mas tudo isso conjecturas que não tem uma base para se comprovar nada. E ainda o casal Áquila e Priscila. Os irmãos também ouviram falar de Áquila e Priscila, que eram companheiros de Paulo, fabricavam tendas junto com Paulo, então poderiam ter escrito baseando-se também na bagagem que Paulo tinha do Evangelho, dos conhecimentos que ele tinha. E poderiam ter sido os prováveis autores também dessa carta aos Hebreus. O que se pode dizer é que Deus é o seu autor. Isso para nós é o bastante, não é? E ele destinou também, não só aos hebreus, mas aos crentes de todos os tempos. Por isso essa carta foi mantida. Ela é inspirada e nos edifica até hoje quando a lemos. Ela tem muito valor teológico. Os irmãos leiam mais Hebreus, que os irmãos vão aprender muita coisa boa. Ela foi escrita cerca dos anos 60 até no máximo anos 70, porque ela fala no presente do ritual, dos sacrifícios que eram feitos em Jerusalém. E no ano 72, como todos os irmãos sabem, Jerusalém foi destruída e o templo também, e acabou os sacrifícios. Os judeus não tiveram mais a sua cidade, e ele não se refere a isso como no passado, mas no presente. Então foi escrita até no máximo anos 70. Ela tem um formato meio diferente de uma carta. Ela começa, se os irmãos olharem no que eu escrevi aí, eu já estou entrando nessa parte. Ela começa como um tratado teológico. Ela abre a carta dizendo: antigamente Deus falou pelos profetas, agora falou-nos pelo Filho, por quem constituiu todas as coisas, e vai indo. E começa a dizer do Filho, começa a dizer a defesa de Jesus como o Messias, para os hebreus poderem ter firmeza e segurança nisso. Então ele começa como um tratado teológico. Depois, no meio da carta, ali pela altura do capítulo 10, 9, 10, ele parece que transforma aquilo num sermão. Ele começa a apelar para os irmãos não deixar a sua congregação, como era costume de alguns, a estarem ficando. Alguém pode ler para mim aí, capítulo 10, então, para a gente ver essa parte? Versículo 19, como ele se refere aí. Vamos começar a ler um pouquinho os textos aí, para a gente se edificar na palavra. Capítulo 10, versículo 19. Isso aí, né? Então ele já começa a apelar para os irmãos, e para com o tratado teológico, e começa agora a fazer um apelo aos irmãos para que não fiquem fora do Evangelho, para que não deixem o Evangelho, porque em Jesus eles têm um caminho melhor para prosseguir do que voltar para o Evangelho, as coisas velhas que já passaram. Então ele começa a transformar isso num sermão, e ele vai terminar como uma epístola. Alguém pode ler para mim o final da epístola ali, capítulo 13, 22 a 25, vocês vão perceber que aqui tem muita característica de Paulo. A gente percebe aí aquela forma de Paulo
encerrar suas cartas. Alguém leia 13, 22 a 25. Isso, vocês percebem como ele se despede. Ele diz que falou alguma coisa, mas podia ter falado mais. Ele se refere a Timóteo, que era o companheiro de Paulo em geral, e ele termina enviando saudações dos da Itália, que deviam ter saído de Roma pela perseguição que já começava com Nero, e então estavam com ele já, talvez na Ásia. Ele mandou essa carta provavelmente para os hebreus que ainda estavam lá em Roma. É o que se supõe também, embora ele mandou para todos os hebreus em todos os lugares. E ele se despede assim como ele fosse fazendo uma carta. Então ele transformou no final, começou com um tratado teológico, fez um sermão para os irmãos e terminou como uma epístola, mandando saudações e agradecendo a atenção deles. Bom, eu coloquei lá como sugestão, para a gente decorar dessa carta aos hebreus, o capítulo 4, verso 14, está lá na tela. Vamos ler juntos só uma vez. Eu não vou obrigar os irmãos a decorar tudo não, porque é muita coisa, mas os irmãos fica como sugestão lerem mais em casa. Vamos ler juntos? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Isto é a súmula do que o autor quer passar com o livro Carta aos Hebreus. A gente tem um sumo sacerdote que é maior do que tudo que existe, e é Jesus, que já está adentrando aos céus por nós. Então vamos nos apegar com firmeza, ele conclama, e vamos professar essa fé com grande alegria. E este é o cerne da carta. Algumas coisas que ele diz na carta aí, que nós temos aí para os irmãos aí. Jesus é Deus. Ele começa agora então a propor a eles que Jesus não é apenas um Messias, como eles esperavam, um rei da dinastia de Davi, mas Jesus é Deus, ele está dizendo aí. Então vamos ler alguma coisa. Alguém leia para mim 1:3. Muito bem, veja como ele é enfático. Ele é o resplendor da glória de Deus, que iluminou entre nós, como diz o apóstolo João, né? A luz veio ao mundo e trouxe luz aos homens, né? E expressão exata de seu ser, não é apenas uma mancha, alguma coisa parecida, mas a expressão exata do ser de Deus e sustentador de todas as coisas. Ora, é incontestável que o autor de Hebreus cria que Jesus era o nosso Deus onipotente, né? O único Deus. Outro ponto, ele diz que Jesus é superior a vários pessoas valiosas que tinham entre os judeus. Por exemplo, capítulo 1, versículo 4. Alguém leia, por favor. Isso, superior aos anjos, está acima dos anjos de Deus. Superior a Moisés e a casa de Deus também, capítulo 3, verso 3. Alguém leia. Pois é, vejam como ele está dizendo. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. E não é só do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, né? Então quem que edificou Moisés e a casa que era o povo de Israel? Pois toda a casa, no versículo 4 ele diz, toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De novo ele ressalta, Jesus está acima de Moisés e sobre toda a casa construída, porque ele é Deus. Exatamente. E ele não para por aí. Ele diz que era superior a Josué. Quem lê o capítulo 4, verso 8?
Não, irmã, é Hebreus 4:8. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, que é Jesus quem veio propor um novo dia, uma nova aliança, e Josué não conseguiu fazer aquilo para eles. Josué não deu o repouso que ele prometera. Por quê? Porque ainda há um outro dia para frente. Então ele está acima de Josué, propondo uma nova aliança. E depois ele também diz que é superior aos sacerdotes, que é uma coisa sagrada também no povo de Israel. Capítulo 4, verso 14 e 15. Isso. Então ele está acima de um sumo sacerdote, porque nós não temos um sumo sacerdote que seja fraco, que tenha que interceder por si mesmo antes de interceder pelo povo, mas nós temos agora um grande sumo sacerdote, e ele define Jesus, o Filho de Deus. De novo ele está ressaltando para os hebreus e para nós que vivemos hoje, que temos muitas denominações aí falando contra a divindade de Jesus, uma carta bem clara dizendo que Jesus é superior aos sacerdotes, e é sacerdote, e não é da dinastia de Levi, mas de Davi, que não havia sacerdotes. Então ele mudou. Há um texto aqui na carta aos hebreus que diz: olha, havendo mudança de sacerdócio, tem que haver mudança de lei também. Então as coisas mudam todas. Há uma nova lei, uma nova aliança em Jesus, que é a lei do Espírito e de vida. Muito bem, Jesus também é superior à antiga aliança, capítulo 7, 22, alguém pode ler? Isso, vamos ler só o 22, eu sugeri aí mais o 8, 6, mas vamos ler só aqui para a gente andar um pouco. Jesus é a garantia de uma melhor fiança para nós, é uma aliança superior à aliança dos hebreus. E aos sacrifícios, o sacrifício era tudo que valia para se perdoar pecados. O judeu tinha que levar um sacrifício ao templo, e Jesus é dito aqui em Hebreus que ele é superior àquele sacrifício. Então o sacrifício perdia um valor para o povo evangélico, os crentes. Alguém leia 10, 11 e 12 para a gente confirmar isso. Vejam a diferença com o sacerdócio antigo. Ele até fala: o sacerdote tinha que vir todos os dias, sempre oferecendo sacrifícios de novo, e ele ressalta sacrifícios que nunca perdoaram pecados, só eram oferecidos como um lenitivo, mas nunca podiam tirar os pecados das pessoas. As pessoas saíam do sacrifício sentindo-se perdoados pelos pecados que ele tinha cometido, confessados, e continuava pecador, e ia pecar de novo. Mas agora não, agora nós temos Jesus, que com um único sacrifício aperfeiçoou todos para sempre. Com o sacrifício de Jesus e a nossa fé nesse sacrifício, nós somos feitos santos e imaculados, ainda que vivamos na carne, sofrendo as tentações que a carne ainda nos submete. Mas nós já temos a certeza das coisas que ainda não vemos. Essa é a fé que nós temos, de que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que o autor está dizendo. Nós vamos continuar pecando? Vamos. O apóstolo João fala disso, nós vamos ler a carta de João também. Mas nós temos a segurança de que nós temos um sacerdote que se ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito, e que paga pecados, e que nos lava de todo pecado, o sangue de Jesus Cristo. Muito bem, diz também de Jesus que ele é o Filho de Deus. E aqui nós começamos a entrar no plano em que há uma trindade. Não há apenas um Deus que aparece como alguns ensinavam. Deus é Pai agora ele vai se revestir do Filho, depois ele se transforma em Espírito Santo, mas é só um, e ele toma as três formas. Não, existe o Pai e existe o Filho, que não é o Pai. Vamos ler alguma coisa sobre isso. Capítulo 1, versículo 8. O que diz aí do trono de Deus?
Muito bem. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Ele diz de quem isso? Acerca de quem ele está falando isso? Do Filho, né? De Jesus. Porque Jesus é o Filho, onde ele começou lá no começo da carta. Agora, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. E quem é que ele está dizendo que é o Filho? É Jesus. Então é esse Filho a quem ele chama de ó Deus. E vocês sabem uma coisa, não sei que termo usar, dizer engraçada ou trágica. Os testemunhos de Jeová torcem esse texto aqui dizendo: Deus é o teu trono, mas não você é Deus e tem um trono. Então eles dizem que Jesus se assenta em Deus, porque se Deus é o trono de Jesus, do Filho, então Jesus se senta sobre Deus. É estranho, mas tragicamente eles vertem essa versão dessa maneira. Deus, o teu trono, subsiste pelos séculos dos séculos. É isso que ele diz. Mas se Jesus é Deus e o trono dele não é apenas um lugar onde ele se assente, então eles tiram a classificação de Jesus como Deus e o colocam apenas como alguém que vai se assentar sobre um trono, cujo trono é Deus. É estranho. Versículo 9. Alguém pode ler? Novamente, ungido por Deus como Deus. É dito: Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. De novo, Jesus sendo chamado de Deus. É Criador e Senhor, no versículo 10. Podem ler? Isso. Ele está falando ainda do Filho, não esqueçam. No princípio, o Senhor criasse os céus e a terra, e os céus são obra das suas mãos. Portanto, quem é que criou todas as coisas? Deus. Novamente ele está dizendo para os hebreus uma coisa que para eles era impensável, que Jesus, aquele homem que andou na Galiléia, andou em Jerusalém, era o próprio Deus. E é nisso que o autor de Hebreus está querendo firmar na mente dos hebreus daquele tempo, e na nossa também, para a gente ter a inteira confiança disso. E 1:12 diz que ele é eterno. Alguém pode ler 12? Não acabarão, isto é, sem fim. Jesus era o Deus eterno e que não teria fim. Exatamente. Usando o plural, né? Nós somos, se Deus fosse apenas um, como os testemunhos de Jeová dizem, né? Jeová lhe diria: eu faço, eu vou falar com os homens. Mas ele sempre fala no plural: façamos o homem, desçamos e confundamos as suas línguas. Então ele sempre falando no plural, mas isso aí já é um outro estudo teológico. Vamos ficar em Hebreus. Jesus é o sacerdote perfeito. Nós já lemos isso, né? Não precisamos de sacerdotes fracos que não podem perdoar nem seus próprios pecados, mas é um sacerdote perfeito, superior a todos os outros. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Também precisa de derramamento de sangue. Jesus fez isso por nós, derramou seu próprio sangue. O outro ponto é: assim como o homem morre uma só vez, Jesus se ofereceu apenas uma vez para tirar nossos pecados. Alguém pode ler Hebreus 9? Esse é um texto bom de os irmãos guardarem, porque ele é bem evangelístico, para dizer para as pessoas que eles vão morrer uma só vez. (27 e 28). E a quem que eles esperam para a salvação? Nós, né? Nossa esperança, nossa fé é que ele realmente já se ofereceu por nós uma só vez, levou os pecados de todos aqueles que creram nele. Por isso ele não diz de todos aqui, ele diz de muitos, porque muitos não vão depositar confiança em Jesus Cristo, e portanto seus pecados não serão levados por Cristo. Mas aparecerá a segunda vez. Essa é a nossa fé, de que ele voltará a segunda vez para nos buscar. Estamos confiantes nisso, irmãos? Estamos certos disso? Amém? Como diz o pastor?
É essa a nossa segurança, que Jesus Cristo não é apenas um homem lá na Galileia, que viveu há 2000 anos atrás, mas Ele morreu por nós, pagou os nossos pecados e está sentado à destra de Deus, onde aguarda o momento de vir nos buscar. E esse momento se aproxima rapidamente. Basta apenas a gente olhar a conformação do mundo de hoje, né? Israel está lá já numa convulsão terrível, e isto está predito. Jesus falou: isso é o princípio das dores que vai vir sobre Israel. E nós podemos olhar para os altos e ver nossa salvação está próxima. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu estava dizendo até que a primeira coisa que tem que acontecer agora, além do arrebatamento, que é o primeiro ato, claro, mas em Israel é a construção do templo de Salomão, que eles anseiam construir. Mas sabe aonde eles vão ter que construir? Alguém sabe? Onde eles vão ter que construir o templo? Em cima da mesquita de Omar. E como tirar aquela mesquita de lá, irmãos? Nossa fé é essa. Os próprios árabes vão jogar uma bomba em Jerusalém e vão acabar acertando a própria mesquita. Quando aquilo virar um monte de escombros, aí Israel vai simplesmente não ter mais o que está profanando, vai entrar e vai tomar conta daquilo. Essa é a nossa esperança. E quando for feito isso, o anticristo vai querer ir lá ajudar a fazer esse templo. Quem sabe, por exemplo, buscar aqui em São Paulo já está pronto, né? Pega todo aí, desmonta aqui e monta lá. Já está feito um templo de Salomão aqui em São Paulo já. Ah, sim, 9:27. Assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez. A gente fala isso para espíritas quando a gente conversa com eles. Mas eles dizem: morre uma vez nesse corpo, mas morre de novo outra vez no outro corpo. Então é meio difícil de colocar na cabeça deles essa questão. Eles falam: morreu uma vez agora, o Célio vai morrer uma vez, mas de repente o Célio vai ressuscitar aí um Luiz da vida, e o Luiz vai morrer uma vez só também. Eles falam que o texto é assim, mas é básico e bíblico. Assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então não vem outra vida, mas vem o juízo. E além do juízo, ele está dizendo que Jesus também vai aparecer uma segunda vez para nos buscar, porque eles não pregam e nem ensinam. Muito bem, irmãos. Quanto à carta aos Hebreus, o tempo está correndo, a gente tem isso aí para dizer. Alguns irmãos têm alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta que a gente possa tentar falar sobre Hebreus? Nem puderam ficar em Jerusalém mais, foram todos expulsos de lá. E ele está dizendo porque os judeus que estavam sofrendo a perseguição dos seus próprios familiares, conterrâneos, eles achavam que era melhor voltar para o templo, continuar aquele sacrifício que ainda existia. Então era presente para eles, eles queriam voltar, estavam voltando. Por isso que ele fala depois: é melhor que ninguém deixe a sua própria congregação, como é costume de alguns que estão fazendo isso. Voltem para a congregação, para o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Muito bem, então agora vamos mudar para Tiago, para a gente conseguir chegar até as outras cartas lá. Tiago, autor daqui é Tiago, ninguém duvida, ninguém contestou, né? Está lá no capítulo 1, versículo 1, vamos virar a folha de Hebreus e entrar em Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Então aqui está claro que é Tiago, ok? Mas não está tão ok assim. Qual deles? Aparece no Novo Testamento 4 personagens com esse nome Tiago. E aí fica uma dúvida muito grave, porque a gente não pode prever. A maioria tem consenso que seja o irmão de Jesus, aliás, o meio-irmão de Jesus, o Tiago, irmão de Judas. Mas vamos ver alguma coisa sobre Tiago. Existem 2 Tiagos no grupo apostólico, portanto são 2 Tiagos apóstolos. Mas por que esses 2 são descartados? Porque este Tiago não diz que é apóstolo, ele diz que é só servo.
Vejam que Pedro vai dizer depois que é apóstolo, e o João a gente sabe que é apóstolo, mas a gente descarta porque ele não disse que é apóstolo, mas poderia ser, não é? Um deles era irmão de João, filho de Zebedeu, né? O João da carta, o João do Evangelho. João e Tiago eram irmãos. O outro era filho de Alfeu, também aparece lá em Lucas. A gente não vai ficar lendo, os irmãos depois podem conferir. Está lá em Lucas 6, capítulo 14, 15. Esses nomes na lista apostólica. Estão lá os dois apóstolos. Havia ainda Tiago, irmão carnal de Jesus, que não cria nele antes da morte dele. Mateus 13, 57 fala disso. Está lá relacionado. Não estão suas irmãs entre nós, não são seus irmãos, e fala o nome deles, inclusive Tiago. E João 7,5 diz que ele não cria. Se os irmãos quiserem ler, vamos dar uma lidinha em João, para os irmãos confirmarem essa palavra sobre o apóstolo não, sobre Tiago. João capítulo 7, versículo 5 diz assim: alguém leia 3, eu estou meio diferente aqui. Nem seus irmãos criam nele. O meu aqui diz: os irmãos disseram, sai para a Judeia. Nem seus irmãos criam nele, inclusive o Tiago, que até o dia da morte de Jesus, nem ele, talvez Judas também não é dito, mas também não, ao ponto de Jesus pedir para João cuidar da mãe dele, porque a mãe dele poderia ficar sozinha, porque os irmãos estavam não querendo nada com cristãos, eles eram judeus, zelosos da lei. Então Jesus pediu para João tomar conta dela, mas em seguida eles já se incorporaram ao grupo, e graças a Deus nós vamos ver alguma coisa mais aqui adiante. Havia também o pai de Judas, que surge no Novo Testamento, mas não é apóstolo, é só citado o seu nome, mas não é Judas Iscariotes, era o outro Judas, que era também chamado de Tiago. O pai de Judas se chamava Tiago. Citações de Tiago no Novo Testamento. Paulo cita uma aparição, e essa aqui é interessante. Os irmãos leiam lá, 1 Coríntios 15, 7. Paulo diz que primeiro ele apareceu para vários irmãos, e depois apareceu também, leiam aí. Alguém achou? Isso, então ele está citando aqui que apareceu a Tiago, e depois aos apóstolos. Se fosse Tiago um dos apóstolos, ele estaria relacionado apenas como os apóstolos, para quem Jesus apareceu. Mas ele destaca Tiago, e a gente supõe que seja o irmão dele a quem ele apareceu, para trazer ele à fé, e para mostrar a Tiago que ele era o Deus que vivera entre eles, que fora meio irmão dele, mas que agora estava no céu e podia trazer a fé ao Tiago. Paulo também fala de um Tiago que era a coluna da igreja, mas provavelmente o apóstolo que foi morto, porque no início Tiago era um dos apóstolos importantes, e ele estava citado ali em Gálatas 5:2-9, os irmãos depois podem conferir, senão o tempo vai correr, mas ele foi morto logo em seguida, a espada. E aí não se sabe se em seguida o próprio Tiago, irmão de Jesus, assumiu a liderança também. Então fica nessa discussão se era o Tiago coluna da igreja, se era o Tiago apóstolo que estava coluna da igreja, ou se era o outro Tiago que depois assumiu o lugar dele. Mas ficou-se nessa dúvida também. Por isso que eu disse a vocês, de Tiago foi Tiago. Agora qual Tiago? Ainda há controvérsias. O Tiago era zeloso da lei, diz o texto em Atos, se nós formos ler Atos 21, 18-22, diz lá que o Tiago era zeloso da lei, e era também, podia ser um apóstolo, aquele Tiago líder em Jerusalém. Não se sabe se era Tiago apóstolo ou o irmão de Jesus que já tinha assumido no lugar dele. O Tiago da carta escreve para judeus também. Ele fala lá em Tiago: as 12 tribos da dispersão. Não eram os que foram dispersos ainda pela perseguição aos cristãos, que ocorreu depois, mas eram as tribos da dispersão, eram os judeus que já estavam dispersos por todo lugar. Haviam judeus em Roma, na Grécia, em vários lugares. Alexandria tinha um centro muito grande de judeus. Então ele estava escrevendo para esses judeus, para dizer a eles que eles precisavam crer em Jesus. É uma carta chamando eles à volta também. Isso aí. E a data também, a questão de data, irmãos, é muito, como o Timóteo disse na semana passada, sobre
sobre os evangelhos. É difícil definir uma data, há sempre algum dizendo uma data um pouco diferente, mas é por volta do ano 50 que ele escreveu essa carta, segundo estudiosos. Ok? Eu também estou citando aí um texto para a gente guardar de Tiago. Vamos ler juntos? O que diz esse texto é praticamente a súmula do que Tiago está tentando passar nesta carta. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. É isso em tese que ele está dizendo. A aprovação vai vir, mas tende alegria quando ela vier, não porque ela vai provocar alegria, mas porque vocês estão sendo provados, e a aprovação produz a perseverança, produz a paciência, e ela vai levar vocês a um crescimento, a uma edificação. Muitas vezes uma igreja só cresce quando ela é provada, um crente só cresce quando ele leva nas palmadas de Deus, né? Hoje em dia é proibido dar palmada em criança, mas Deus castiga aqueles que ele ama. Não existe a lei da palmada. Então a gente vê Deus recomendando usar a vara lá, né? E ele usa muitas vezes contra os crentes, irmãos. Quando o irmão sentir aprovação, fique alegre por isso, porque você é filho. Porque Deus não corrige a quem ele não é filho, ele corrige aos filhos. Primeira, né? Por isso que eles dão o ano 50, né? Basicamente 17 anos depois que Jesus tinha morrido, no ano 33. Essas cartas foram escritas um pouco depois. A igreja começou a amadurecer e começou a perceber as dificuldades que os crentes estavam tendo, alguns retornando para o judaísmo, outros desanimando. Então os apóstolos, os mais firmes da igreja, iam escrevendo cartas de exortação para ficarem firmes, para perseverarem, para suportarem as provações. É o que o apóstolo Tiago, ou o irmão de Jesus, o Tiago, está dizendo aqui nessa carta. Vamos ler alguma coisa sobre Tiago. A autoria, então, eu coloquei aí, cerca do ano 50 é a época em que ele foi mais ou menos escrita. Ela foi escrita mais ou menos junto com Gálatas, quando o apóstolo Paulo também, isso foi uma das primeiras cartas que ele escreveu. Bom, ele diz aí que devemos suportar as provações. Irmão, só dê uma olhadinha no texto, depois leiam capítulo 1, versículo 2, 3 e 12. Ele está dizendo: suportem as provações, irmãos, suportem. E depois no capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz: nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos praticar. Porque muitos estavam ficando ouvindo, achando bonito, mas praticar que é bom, nada. E hoje em dia é a mesma coisa. Muita gente gosta de ouvir a palavra, vem para a igreja assistir as mensagens que os pastores preparam, inspirados por Deus, mas quando chega na segunda-feira, ele esquece de praticar aquilo que ele aprendeu, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que ele lê, espera-se diariamente da palavra de Deus para se alimentar. Então ele está chamando a isso. Iago. Ah, sim, tá. Isso aí criou uma polêmica, inclusive, que eu não ia entrar nesse campo, porque é mais polêmico ainda, porque o próprio Lutero chamava essa carta de não inspirada, chamava a carta de palha, que ela falava sobre obras, e ele era muito pela fé, ele ia muito pelo Paulo, que o Paulo dizia que a fé não precisa de obras, porque nós temos que crer, as obras são consequências, isso que o apóstolo Paulo ensina. E o Tiago não, o Tiago vem muito sobre obras. Se você não mostrar sua fé pelas suas obras, então eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então ele tinha que provar as obras. E aí a igreja católica pega muito isso, porque eles vão muito pelas obras. Você tem que provar, você tem que fazer obras para poder merecer. Eu inclusive falava com um católico uma vez, praticante, que trabalha nas SEBs lá, como eles chamam, Comunidade Eclesial de Base, e ele dizia: mas como é que você quer que uma pessoa só creia e já é salvo? Ele tem que fazer por merecer. Eu falei: então se você merecer, você é santo, porque quem é que merece? E aí você tem Romanos 3 para ele, né? Eu falei: não há ninguém que mereça, não há ninguém que busque a Deus. Então, mas essa é uma questão que os católicos usam muito Tiago para isso. E o Lutero brigou muito contra isso. Ele queria até tirar a carta de Tiago do cano do Novo Testamento. Muito bem, então vamos um pouquinho mais rápido, irmãos, para não segurar os irmãos muito tempo.
Ele vem depois dizer no capítulo 2, de versículos de 1 a 9, que a gente não deve fazer acepção de pessoas na igreja, que a gente não deve considerar quem é melhor, quem é pior, mas ter todos em igual estima, o rico e o pobre, né, o humilde. Ele diz que a amizade com o mundo, se a gente for tentar nutrir a amizade com o mundo, é nutrir inimizade com Deus. Então o mundo não jaz no maligno, o mundo anda pelas leis do maligno. Se a gente quiser andar como ele, sendo amigo, não tentando criar controvérsias com o mundo, a gente está sendo uma pessoa que não está sendo amigo de Deus. Estamos trilhando um caminho de facilidades. Eu prefiro não falar, porque assim eu não crio problema. Mas às vezes a gente tem que criar problema, porque aquele irmãozinho, aquele nosso companheiro que está no mundo, ainda precisa também se converter. E quem sabe a nossa criação de problema com ele é que vai levá-lo a pensar um pouco e o Espírito Santo tocar nele, sempre citando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como dizem Hebreus lá, eu não falei esse texto, e que penetra até a divisão da alma e do espírito. É a única coisa que vai lá na alma da pessoa e toca no espírito que está morto em delitos e pecados, é a palavra de Deus. A minha argumentação só briga com a alma dele e fica em controvérsia com a alma dele, mas quando eu cito a palavra de Deus, essa vai até a profundidade do espírito e ressuscita o espírito para dizer: eu não quero Cristo. Lembra quando Jesus falou? Virá o dia em que todos ouviram a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É isso aí. Como é que as pessoas vão ouvir a voz do Filho de Deus? A voz do cérebro? Não, a palavra de Deus. Essa é a voz do Filho. É difícil mesmo. Eu recusei, mas explicando, claro, a minha posição. A gente tem que ter posições definidas. Isto pode hoje causar problemas, mas depois vai servir de testemunho. Eu não preciso entrar no ritual católico. Eu falei: eu não sou católico, eu sou evangélico, e na minha igreja eu posso acompanhar esse sobrinho até ele crescer. Então eu posso ajudá-lo a ir ao batismo, mas ele vai pelas próprias pernas. A gente tem que sempre ter aquele ponto: se em seus passos, o que faria Jesus? Essa é a grande questão. Eu sempre levo isso em conta. Se eu estou num ambiente, eu sinto que não estou bem, eu falo: será que Jesus ficaria feliz de eu estar aqui? Aí a gente sente. A gente não pode deixar o mundo, como diz a Bíblia, porque se a gente quiser se separar das pessoas, a gente tem que se separar do mundo, ir fora, sair, ficar que nem um eremita lá. A gente tem que conviver com eles, com harmonia, né? Sem criar problemas, mas sempre dando testemunho nos momentos que Deus nos mostra a oportunidade, porque Deus vai nos mostrar no momento da gente falar alguma coisa, da gente testemunhar, da gente fazer uma controvérsia, com todo amor. E ele fala sobre isso também, né? Amizade com o mundo e amizade com Deus. Aos humildes Deus exaltará. A humildade que deve permanecer em nós é de que eu não tenho que me exaltar, não tenho que chegar diante das pessoas e tentar mostrar para elas que eu sou melhor que elas, que eu sei mais que elas. E às vezes a gente tenta fazer isso e ficamos aí parecendo até uma pessoa pedante no trabalho da gente, na escola, onde a gente estiver, né? Tem que ser humilde, sempre achar que não sei tanto.
E quando as pessoas nos pedirem motivo da nossa fé, então a gente vai ter que saber explicar. Devemos confessar nossos pecados, ele diz isso aí, e orar uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, temos que crer nisso, quando a gente pede para os irmãos orarem por nós. Vejam que é uma coisa que eu queria ressaltar no capítulo 5, versículo 16, quando ele fala isso. Percebam só uma coisa, eu vou passar para outra carta logo, porque o tempo está correndo. Mas olha, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Depois ele vai dizer aqui embaixo. No versículo 13, que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Está alguém entre vocês aflito? Ore. Aí é o próprio aflito quem tem que orar, suplicar a Deus. Embaixo ele vai dizer, peça aos irmãos que orem por você. Mas na sua aflição, ore. Está alguém contente? Então cante louvores. Mostre com a sua vida que você está feliz. Está alguém entre vós doente? Agora sim. Você está doente? Chama os presbíteros, chama os líderes da igreja, chama os irmãos da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ungindo com óleo. Alguém fala, mas então nós não usamos óleo. Os igrejas pentecostais usam. O que quer dizer isso? Simplesmente questão de tempo, irmãos, cultura. Os judeus usavam óleo para ungir tudo, até uma enfermidade, um inchaço, eles passavam óleo. Era como um remédio. Era como um remédio para o judeu. Ele disse para fazer isso porque era costume dele. Ele era bem judeu ainda, o Tiago. Mas em nome do Senhor. Não faça somente por achar que aquele óleo vai fazer bem, mas em nome do Senhor. É uma questão muito interpretativa, né, irmã? Porque na verdade o texto é literal: confessar os nossos pecados uns aos outros. Agora, o que nós devemos confessar uns aos outros? Há pecados que só Deus pode me perdoar, só Deus vai me ajudar. Então eu não preciso ficar confessando para os irmãos que eu fiz tal pecado. Agora, quando o meu pecado perturba a vida de algum irmão, quando o meu pecado atinge o meu irmão, aí eu tenho que confessar a ele: olha, meu irmão, eu pequei contra ti, eu fiz um mal que te atingiu, eu estou pecando contra a igreja. É isso, eu acho meu modo de interpretar isso. Agora, há pecados aqui íntimos que eu não preciso ficar abrindo para todo mundo na igreja. Eu vou confessar a Deus que eu estou pecando, que Ele me dê força para vencer o pecado. Acho que é por aí. A gente começar a dizer para os outros: olha, eu tenho essa fraqueza. Isso depende do nível de comunhão que existe ali no meio. Nós tivemos uma reunião uma vez que a gente fazia aqui na própria Ebenezer, com um grupo de amigos que eram famílias, jovens, casados, e tinha uma irmã que parou de ir. Eu perguntei por quê. Ela falou: porque eu não vou ficar confessando aquele grupo, depois todo mundo vai saber na igreja o que eu estou falando. Eu falei: não confessa o que a irmã acha que é inconfessável, confessa a Deus. Mas, irmãos, vamos correr um pouquinho mais, que o tempo correu e eu estou deixando de falar tudo para os irmãos. Então, a fé sem as obras é morta. Mas em que sentido o Tiago está dizendo isso? Se você disser: eu creio, mas não faz nada por ninguém, não ajuda, não prega o evangelho e vive a sua fé aqui num casulo, é esse tipo de fé sem obras que é morta. Mas a minha fé não é morta, e ela me leva à edificação. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que a fé é que vai nos levar a andar nos caminhos das obras que foram preparadas para nós criarmos. Muito bem, irmãos. Pedro agora. Vamos passar para a carta de Pedro. 1 Pedro. Autoria também aqui não tem dúvida, né? Quem está com a Bíblia aberta aí pode dar uma olhadinha só, não precisamos nem ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo.
Está claro, não é? Aqui ele foi bem claro, ninguém... existe aquela controvérsia, tem gente que usa essa controvérsia. Mas tinha pessoas que escreviam uma carta e botavam o nome de uma pessoa importante para que a carta dele tivesse peso. Aí já é uma questão que só Deus pode saber, se alguém usou. Mas pelo que se fala na carta de Pedro, é ele mesmo. Ele vai dizer, por exemplo, veja o que ele diz aqui. No século XX, alguns estudiosos questionaram, porque a carta é muito erudita, ela tem uma linguagem muito rebuscada, muito bonita, um grego de primeira linha. E eles falam, mas o apóstolo Pedro era um ignorante pescador da Galileia. Como é que ele disse que escreveu uma carta tão... Ele mudou assim a linguagem dele? Não, aí a gente vai ver. A outra coisa que também questiona, que a carta tem muita semelhança com a linguagem de Paulo. Então, será que não foi Paulo e alguém depois colocou Pedro e errou? A questão toda é respondida mais ou menos assim. Vejam lá, em 1 Pedro 5,12, não precisam ler, só olhem. 5,12, ele vai dizer que Silvano colaborou com ele. E Silvano é o mesmo que foi dito que poderia ter escrito Hebreus também. Ele tem aquela linguagem muito rebuscada. Hebreus tem uma linguagem muito bonita, muito bem feita, muito bem trabalhada. Então ele diz que, 1 Pedro 5,12, por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando isso aqui. Então ele ditou, e Silvano é que usou a sua sabedoria. Assim como a gente calcula que o livro de Marcos também, a gente fala que é o evangelho de Pedro, mas quem escreveu foi Marcos, porque Pedro foi só ditando, ou Marcos foi anotando as experiências de Pedro, ok? Então é isso só que contesta. Mas ele vai dizer um pouco depois que ele tinha estado com Jesus lá no 1 Pedro capítulo 1, 16 e 18. Vocês podem ver aí que ele diz que esteve lá com versículo 16 do capítulo 1. Não, é 2 Pedro. Na 2 Pedro é que ele vai dizer isso, que eu estou juntando as duas aqui. Na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18, ele diz, desculpa, 2 Pedro 1, não é 16, não é 1 não. Aqui vem um daqueles erros de digitação, só o teclado não estava muito bom, o dedo bateu no lugar errado. Mas existe um texto aqui em que ele diz que ele esteve no monte onde ele viu Jesus transfigurado. Então é Pedro quem viu, Pedro, Tiago e João. Depois eu acho esse texto e corrijo aqui, porque alguma coisa deu errado aqui. Como? De 2 Pedro capítulo. Desculpa, eu virei a folha a mais, estou no João e vi que não tem 16 no João. Aí já o erro é mais grave. Então, não vos fizemos saber o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos sua majestade, pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, estando com ele no Monte Santo. Então ele está dizendo que era ele, o apóstolo Pedro mesmo, ele não está dizendo a experiência de ninguém. Muito bem. A segunda carta de Pedro, só um minutinho, não muda ainda não. Vamos ler só o versículo aí. Olha, essa carta foi escrita mais ou menos no século dos anos 60, e um texto para se guardar dessa carta é este. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Este também resume o que Pedro estava passando nesta carta. A segunda carta de Pedro, é mais ou menos as mesmas coisas, mas temos aí: fomos regenerados pela palavra de Deus, na primeira carta, né? E guardados pelo poder de Deus. Os irmãos podem ler depois com o material que eu deixei com os irmãos. A segunda carta de Pedro também diz lá, é Simão Pedro. Agora aqui ele usa o primeiro nome dele, Simão, mas junta com Pedro, escrito um pouco depois daquela primeira. Ele dá instruções sobre a volta de Jesus, no capítulo 1, versículo 16, 3 a 4, 9 e 10, e fala sobre a destruição dos céus e da terra. É um texto que a gente tem que perceber bem, que nos dá muita base para que a gente saiba que esse mundo não vai ser reformado, ele vai ser destruído pela ação do fogo. E aí ele diz: e nós aguardamos novos céus e novas terras. Nova terra, não é a mesma terra, não é a terra reformada como algumas religiões já estão dizendo, ok?
Vamos à carta de João então, para podermos terminar em tempo, irmãos. Desculpem a correria, mas nós paramos um pouco mais nas outras. Eu sabia que ia acontecer isso. A primeira carta de João, João se diz aí, também não diz que é, mas ele vai é tido o consenso de que era João o apóstolo do amor. Ele vai dizer o apóstolo amado, coisas assim. A linguagem dele, deixa eu ver. A linguagem e os ensinos são do próprio autor do Evangelho. Então ele fala exatamente como ele falava lá no Evangelho. Inclusive ele repete algumas coisas sobre o amor, amai-vos uns aos outros. A data também, assim como o livro do Apocalipse, isso é uma das cartas, das últimas cartas, as 3 de João. Foi escrita lá pelo ano 90, quando João já estava bem velhinho, e ele quis deixar essa carta para os irmãos. Então ele escreveu essa carta, a primeira, quando ele fala dos pecados que nós temos, devemos confessar a Deus para sermos perdoados. Ele diz que ninguém diga que não tem pecado, porque está fazendo Deus mentiroso, porque todos nós somos pecadores e temos pecados, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é a nossa fé que o apóstolo João está passando aqui. Que a gente sabe que a gente erra, que a gente peca, porque nós temos uma carne pecaminosa, mas a gente tem que confessar a Deus esses pecados confiantes. E o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é a nossa libertação e perdão dos pecados. Aí ele vai falar muitas coisas sobre Jesus, é nosso advogado diante do Pai. Também não devemos amar o mundo, porque o amor ao mundo diz que nós não amamos ao Pai, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Ele vai dizer de novo que quem nega o Filho, nega tanto o Filho como o Pai. Esse é o espírito do anticristo que tem vindo no mundo, negando o Filho de Deus. Eles já estavam dizendo isso. Ele vai dizer, por exemplo, de novo, que nós devemos amar uns aos outros, no capítulo 3, 11. E como podemos reconhecer o Espírito Santo no crente? Os irmãos podem ler depois, que há uma forma que ele diz aí no capítulo 4, versículo 3, como nós podemos reconhecer que aquele crente tem o Espírito Santo vivendo nele. E ele diz depois no capítulo 5, versículo 12, que quem tem o Filho tem a vida eterna. Isso é muito superior a crer apenas num Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que nos ama. Mas é o próprio Jesus que nos dá e garante. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João falou isso. Ele vai dizer aqui nessa carta de novo, 5,12: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Está certo que ele nos mostra que João realmente era o mesmo João dos Evangelhos. A segunda carta dele também é a mesma autoria, escrita cerca do ano 90. Na primeira carta temos um texto, vamos ler juntos? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Este é o nosso ponto básico nessa carta. Considerarmos que Ele é fiel e justo e não vai deixar de nos perdoar se nós confessarmos que somos pecadores. E depois vem mais: o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Segunda carta, irmão. Pode mudar para a gente aí? Segunda carta de João, mesmo apóstolo, o mesmo ano. Texto 9 é o texto básico que eu pedi para os irmãos também darem uma olhada. Então não estou pedindo o texto decorado, né? Segunda carta, decorar o capítulo 6, mas eu coloquei o 9 ali. Vamos ler o 9? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Porque muita gente pega o que está no Evangelho e soma tradições e mais tradições, soma outras experiências e vai daí para adiante. E começa a querer criar polêmicas, problemas para o cristão. Não basta você crer em Jesus, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Isso é o que ele está dizendo aqui, não vá além disso. E naquele tempo eram os gnósticos, que os irmãos já ouviram falar, que estavam criando outras formas de se cultuar a Deus, inclusive negando que Jesus tinha vindo em carne, achando que se ele é Deus, ele não iria encarnar num corpo pecaminoso. Então ele só tinha aparência humana, mas ele não estava ali. E quando foi para a cruz, o Espírito Santo largou ele, o Filho de Deus deixou Jesus, o homem, na cruz, e ele realmente não morreu. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é? Vamos para a terceira carta, para a gente já vai encerrando. Terceira João, mesmo apóstolo que escreveu, cerca dos anos 90 de novo. O texto está em 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Ele é bem claro, né? Se você faz o mal, você nunca viu a Deus.
Mas se você estiver praticando o bem, você é de Deus. Isto em tese para o crente, porque tem muita gente praticando o bem por aí e mesmo assim está negando a Deus, né? E o Filho também. Para encerrar, meus irmãos, desculpem a correria, mas o tempo correu e eu, em respeito aos irmãos, eu não quero demorar-me mais. Carta universal de Judas, vamos mudar para Judas aí, meus irmãos. O autor agora é Judas, é a mesma questão do Tiago. Judas, ele escreve na carta dele, primeiro versículo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O Tiago era talvez aquele importante líder de Jerusalém. Então ele humildemente não fala que ele era irmão de Jesus Cristo, claro, mas ele se define como irmão do Tiago. Aí a gente percebe Tiago e João os irmãos. Por isso que a tendência geral é crer que Judas era realmente o meio-irmão de Jesus, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos amados, queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele tem um texto ali também, podemos ler juntos? É a base do ensino dele, versículo 20 e 21. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Logo, outra confissão de crença na Trindade, né? Orem no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus e contem com a misericórdia de Jesus Cristo. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, juntos. Ok? O Judas, ele exorta a batalhar pela fé, que a gente não deve desanimar de batalhar pela fé. Denunciar aqueles que negam Jesus como o único soberano Senhor, no versículo 4. Ele fala da punição dos ímpios para quem não crê, que será como um fogo eterno, que vai punir os ímpios. E ele diz que aqueles que difamam todas as coisas são os ímpios. Eles são como águas tumultuadas, é como a pessoa que falam daquilo que não entendem. E ele diz que vai vir o fogo eterno para eles. O último versículo, 20 e 21, eu coloquei a caneta para os irmãos que eu tinha posto só 20. Os discípulos devem continuar firmes no amor de Deus e na misericórdia de Jesus. Meus irmãos, bem correndo, desculpem, mas são as 8 cartas gerais ou universais. Alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Senão a gente está encerrando. Sim. Eu gostaria de deixar mais oportunidades. Uma cada domingo. E o que eu posso acrescentar para os irmãos é que eu coloquei tudo aqui. Acho que os irmãos vão poder ler com mais tempo, em oração, e tirar um pouquinho de base das epístolas, uma por uma, ok? Pedir ao irmão Celso que agradeça a Deus e a gente vai estar encerrando. Amém, Senhor. Sim, Pai. Amém, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela atenção.